Cara, olha só. De novo, eu tô ansioso pra hoje, principalmente por esse primeiro assunto aqui, que eu já posso botar na tela. Com certeza. Vambora. Estamos falando de Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil. Eita, nós. Eu vou botar o hino. Eu ia botar o hino do Flamengo. Pensei em botar o do Bota o Fluminense. do Fluminense, foi o mandante, pô. O Foi o do mandante. Fluminense, Dá então, essa ó. O hino do Fluminense, que o time merece, tá jogando muita bola. E segurou o resultado nessa Copa do Brasil. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir o Vini. Que eu quero deixar o LF falar de Flamengo primeiro. Então eu quero ouvir o Vini agora pra falar um pouco desse jogo, o que, que ele achou. O que, que você conseguiu tirar desse jogo, Vini? Fala pra gente. Cara, vou te falar, eu nem anotei nada sobre esse jogo, porque eu assisti o jogo, então eu vou trazer minha opinião do que eu vi aqui mesmo. Não tem nada Perfeito. anotado, esboço. Hoje eu vim Vai no tranquilo, improviso. vou no improviso na resenha, tá ligado? Pelo jogo, né, e tal, pelo Fla-Flu, muito se esperava, né, de um favoritismo do Fluminense pelo atual momento, né, que vem apresentando um ótimo futebol, e também pelo último resultado, né, cara? O último resultado foi 4-1 Fluminense pra cima do Flamengo. Só que a gente percebe que quando o favoritismo tá de um lado, acaba acontecendo totalmente o inverso. No primeiro jogo da final do Carioca, o favoritismo era do Flamengo. Aí, não, minto, era do Fluminense. Aí o Flamengo foi e veio por 2-0. No segundo jogo, obviamente, favoritismo do Flamengo. 2-0 no primeiro jogo da final, era favoritismo do Flamengo, o Fluminense 4-1. Aí nesse jogo, um pouco de receio dos flamenguistas, pô, melhor futebol do Brasil, algo que vem sendo falado em todos os jornais, em todas as rodinhas de bar, em todas as Perfeito. resenhas. E aí, filho, o Flamengo não demonstrou medo diante do tricolor das Laranjeiras e Jamais. amassou o Fluminense em relação a tudo. O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve mais finalizações no gol, teve mais escanteios, foi bizarro. Quem apostou nesse jogo achando que seria um jogo de posse do Fluminense, Flamengo jogando meio no reativo, né, esperando as oportunidades para poder sair jogando, se estrepou, as casas de apostas ganharam muito, né, porque o Flamengo jogou como o Fluminense joga, podemos dizer assim, pressionando naquele perde aperta para não dar espaço do time sair e tal, e minando muito o Fluminense com as faltas, né? O Flamengo cometeu muito as faltas, algo que foi até um pouco reclamado pela comissão. 22, pra ser mais exato, Vini. Perfeito. Comissão técnica do Fluminense reclamou pela quantidade de faltas que o Flamengo fez. Mas, cara, isso é uma forma de minar o jogo do Fluminense, entendeu? A gente tem como exemplo um jogo que aconteceram muitas faltas, se eu não me engano, foram 26. Foi na final da Copa das Confederações. Não sei se vocês lembram de 2013, na qual a Espanha era campeã do mundo, consagrando de vez o tic-tac, né? Porque ganhou dessa maneira. E o Brasil vindo aí de uma Copa do Mundo de 2010 não tão bem, reformulando o elenco, Neymar se preparando para a primeira Copa. O Brasil fez 26 faltas na Espanha e conseguiu fazer 3-0 na Espanha. Então, não tem um esquema certo, não tem um modo de jogar certo, não tem nada disso. O que importa no final é o resultado. É o que vai vir à tona no final, porque ainda mais se tratando de jogo de mata-mata, né? Então, eu acho que o Fluminense, depois que perdeu o Felipe Melo, fechou a casinha de vez. Você via uns 9 jogadores do Fluminense atrás da linha da bola, e às vezes até os 9 dentro da área. Sim. E aí eu acho que acabou de vez com o jogo do Flamengo, porque tava intransponível aquela barreira, tá ligado? Caraca, intransponível eu gostei, velho. Intransponível, não tem outro argumento, outro adjetivo pra dizer. Porque, cara, fechou a casinha e o Flamengo tava jogando melhor contra o Fluminense quando tava 11 contra 11 do que quando tava 10 contra 11. E eu acho Concordo que com você. acabou o jogo aí, o Fluminense conseguiu segurar bem, né, o ímpeto ofensivo do Flamengo e deixou tudo em aberto, né, pro jogo de volta. Não tem nada perdido aí pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense saiu mais com gosto da vitória do que o Flamengo com gosto da derrota. Cara, eu concordo com você. Eu acho que, antes de mais nada, eu quero falar, rapaziada que tá vendo aí, a gente tá com 5 espectadores. Chega junto no chat, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve no Boa, canal, boa. ativa o sininho. Que a gente quer a interação de vocês. Quando vocês participam, isso fica muito mais maneiro, fica muito melhor.
chega e comenta que a gente lê e vocês participam da resenha, vocês fazem parte do Esportes Arena. Isso aqui é uma família, filho. Claro, claro. Mas falando do Fluminense, eu achei engraçado não, achei interessante nessa partida que teve uma tônica bem parecida com o jogo do Cruzeiro, que a gente comentou aqui, né? Que o Fluminense tinha se mostrado uma equipe que sabia sofrer, uma equipe que consegue se adaptar aos diferentes cenários e que consegue segurar o resultado quando é preciso. Isso aconteceu de novo com o Flamengo. Você falou muito bem que o Flamengo amassou o Fluminense, eu acho que principalmente no primeiro tempo. O Flamengo foi pra cima, não tomou conhecimento do Fluminense, independente se é o melhor futebol do Brasil, se é o principal time do futebol carioca hoje. Mas o Flamengo foi pra cima e o Fluminense sentiu, cara. O Fluminense não conseguiu impor o seu ritmo, né, que a gente tá acostumado a ver. Eu não sei, sendo bem sincero, se a gente vai passar a ver um Fluminense mais nessa situação, porque já foram 2 partidas, né? Será que o Fluminense vai ter que se adaptar mais? Será que o Fluminense vai continuar tentando impor o seu jogo independente da situação? Eu não sei. Mas eu acho que o jogo ele muda também com a saída do Felipe Melo, que na minha visão é uma expulsão justa. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas eu acho que foi uma expulsão justa. O Gabigol estava indo em direção ao gol, era o último homem do ataque do Flamengo. Então, se passasse, inevitavelmente ia ficar cara a cara com o Fábio, que mais uma vez volta a fazer uma grande partida, cara. O Fábio, pra mim, foi o principal nome do Fluminense, teve 6 defesas no jogo, mesmo sendo um goleiro já veterano e já com uma idade mais avançada, ele consegue ainda ter um destaque que a gente viu que ele tinha na época do Cruzeiro, obviamente que não com a mesma desenvoltura e com a mesma velocidade e agilidade, mas ainda é um goleiro que pode te passar uma segurança muito grande, assim como ele vem fazendo no Fluminense. Então, cara, eu concordo com você. Eu acho que o Fluminense saiu muito, muito vitorioso dessa partida, apesar do resultado ter sido 0-0, né? Porque eu acho que o Fluminense, como se tivesse no videogame, ganhou uma sobrevida, né? Ganhou mais uma vida, ganhou mais um coraçãozinho ali. E pode sonhar com essa classificação. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que a gente está acostumado a ver o time do Fluminense muito intenso ofensivamente, né? Mas nesse jogo o Fluminense foi um time muito intenso defensivamente. Você falou que foi uma barreira intransponível. E é verdade, porque o Fluminense foi muito aplicado defensivamente. A gente via o time abaixar o bloco, tentar segurar esse resultado, não se lançar tanto ao ataque, tentar trabalhar mais essa bola quando tinha ela para não gerar os espaços necessários para o Flamengo. E isso, assim, pode ser diferente do estilo de jogo que a gente está acostumado a ver do Fluminense? Pode ser. Isso é um demérito do Fluminense e do Fernando Diniz? Não na minha concepção, tá? Eu acho que são estratégias e conceitos que o time tem que entender e se adaptar, né? Mediante as partidas. Eu acho que o Fernando Diniz vem fazendo isso bem, já tinha feito contra o Cruzeiro. Contra o Cuiabá teve outra postura, uma postura muito mais calma e tranquila para gerenciar a bola no meio campo e segurar o resultado de 2-0. E agora contra o Flamengo soube sofrer. E é isso, acho que o Fluminense tem essa cara de um time muito adaptável, né? Que quase que como um camaleão. Dentro da partida pode ter diversas roupagens. O que tu acha, LF? A gente tem como uma experiência em relação a isso, né? De um time mudar totalmente seu estilo de jogo, quando a gente fala de um jogo se eu não me engano, foram as quartas de final da Champions League do ano passado, entre Manchester City e Atlético de Madrid. Não sei se vocês lembram, o Manchester City fechou a casinha Sim. E jogou como o Atlético de Madrid, mano. E muita gente na época criticou, o Guardiola que tem o tic-tac no sangue. Irmão, o time tem que saber jogar independente da atmosfera, claro. Tá ligado? E se adaptou, né, ao momento que estava sofrendo ali. E quem mais me surpreendeu, não sei vocês, o Fábio foi muito bem, goleiro de 42 anos, o Flamengo amassando e ele conseguindo dar conta do recado. Mas um cara que me surpreendeu muito, cara, foi Paulo Henrique Ganso. Eu ia falar dele. Paulo Henrique Ganso. Ele foi um cara que me surpreendeu, correndo, marcando, dando sangue, dando a vida, disputando cada bola. E o Ganso, que não é um jogador que não é conhecido, nunca foi conhecido por ser um jogador raçudo, que se entrega, sempre foi conhecido pelas suas características, né, ofensivas. O passe, né, o drible curto, achar bolas que para muitos meio-campos são bolas difíceis. Então me impressionou muito. Quando o Felipe Melo foi expulso, eu pensei assim, qual é, mano? O Diniz vai tirar o Ganso e vai botar o Manuel. Eu pensei logo nisso, porque ele, de todos os jogadores, podemos dizer que ele é o que menos corre ali, né, em sentido da marcação. Você vê o Cano voltando mais do que ele no time do Fluminense.
Só que, pô, ele surpreendeu, na minha opinião, ele surpreendeu. E foi bizarro a forma do que o Ganso chegou jogando em relação à marcação, tá ligado? Não, e eu acho que o Ganso, ele é o tipo de jogador que ele pode correr 12 quilômetros por partida, mas ele sempre vai se destacar mais pelo que ele faz com a bola, né? Com certeza. Porque eu acho que o Ganso, ele não é o jogador do combate. Ele é um jogador muito mais de ocupar espaços e chegar junto na marcação mais em zona. E quando ele tá com a bola, a gente vê ele fazendo coisas estratosféricas que a gente fica, cara, porra, é gênio, olha essa achada que ele teve. Pô, olha esse passe, caraca, onde ele viu esse cara? Pô, essa achada absurda. Então a partida do Ganso, taticamente, eu acho que foi muito importante, cara. Eu concordo 100% com você. LF, antes de você chegar, deixa eu só ler uns comentários aqui, que a galera tá chegando. O chat voltou a aparecer na tela, rapaziada. Então, deixa seu comentário que a gente vai ler aqui. Ó, o Vitor Belotti manda assim: Fluminense foi amassado. Concordo com você, Vitor, principalmente no primeiro tempo. Depois, no segundo, o Flamengo caiu, mas a gente deixa pra falar do Flamengo um pouquinho mais pra frente. Maurício chegou, qual é a família? Desculpa o atraso, mas cheguei. Um abraço, Mal. Lucas Almeida mandou aqui: boa noite, rapaziada. O Fluminense já está pagando o preço por não ter um elenco encorpado. O time titular é compacto, mas falta peças de reposições na reserva. Devido a isso, o rendimento irá cair. LF, Perfeito. já pegando esse gancho, o que você achou da partida? O que você acha desse Fluminense? E você concorda com o Lucas sobre o elenco e tal? Dá seu parecer aí, irmãozão. Então, vamos começar a falar sobre o Fluminense então, né? Vocês já falaram bastante. Foi um jogo onde eu acho que o Fluminense foi surpreendido pela maneira que o Flamengo entrou. Acho que muita gente, até nós aqui mesmo, não esperava o Flamengo entrar desse jeito. Eu, particularmente, dando a minha opinião, tá? A minha visão, esperava o Flamengo entrar como entrou no primeiro jogo da final do Carioca. Um time segurando mais compacto, fechadinho, deixando o Fluminense mais com a bola e aproveitando as chances aí nos contra-ataques. Mas foi ao contrário. O Fluminense foi surpreendido, como vocês disseram muito bem, o Fluminense teve que se adaptar à partida. Eu acho isso aí uma genialidade do Fernando Diniz. O que faz o Fluminense ser um dos melhores futebols do Brasil atualmente é isso. Vocês falaram muito bem, o Vini citou o Guardiola com o Manchester City, o Arthur citou algumas outras partidas nessa temporada do Fluminense, que é essa forma de se adaptar dependendo do adversário e das condições ali da partida. O Fluminense com um a menos, se fechou, acabou o jogo do Flamengo. Igual o Vini aí falou, o Flamengo estava muito bem, principalmente quando o Fluminense estava com jogadores iguais, 11 a 11. Quando ficou com um a menos, o Fluminense se fechou, o Flamengo achou pouco espaço, né? Acho que isso é normal, tá? Para um time que tá com um a menos se fechar mais e o adversário tem mais dificuldade de infiltrar. Claro. Ainda mais o Flamengo, que é um time que ainda tá pegando ritmo, ainda tá se adaptando os jogadores ali no comando do Sampaoli. Então acho que foi uma partida que o Fluminense saiu, entre aspas, como vitorioso, na minha visão. E sobre os lances aí, até a expulsão do Felipe Melo que o Arthur comentou, achei uma expulsão justa, tá? Um lance ali que ele foi pra matar a jogada, não tem outra argumentação. Ele foi pra matar ali, o Gabigol ia sair cara a cara. Se ele ia fazer o gol, já não sei, é outra história. E uma partida brilhante do Fábio de novo. Eu acho que dessa vez ele, assim, não fez grandes defesas como ele vinha fazendo, mas foi importante, tá? Sim. Foi uma partida brilhante. Por isso, um jogo desse, você tem que fazer defesas simples, que valem a classificação, sabe? São lances que você não pode falhar. E sobre o que o Lucas falou ali, falando aqui de novo, o time do Fluminense é compacto, mas falta peças, exatamente. Falta peças, alguns jogadores ali de reposição, mas eu acho que isso é normal. O Fluminense pode fazer uma boa janela agora, no meio do ano. Eu não sei se vai buscar jogadores. Eu acredito que é ideal que faça uma boa janela. Se quiser Fala-se brigar de muito, fato. fala-se muito do retorno do Thiago Silva, né, também. Não, ia ser perfeito. Ia cair como uma luva aí nesse time do Fernando Diniz. Thiago Silva é um craque de bola. E outra coisa que a gente não citou aqui também, sobre a saída do Marcelo na partida. Ele sentiu, né, cara? A gente acabou não falando sobre isso, que eu acho que fez uma diferençazinha ali pro Fluminense. Um jogador numa partida dessa, a experiência dele conta muito. O time Claro. sofrendo do jeito que sofreu o Fluminense, aqueles 20 primeiros minutos ali, o amasso, conta muito o jogador experiente. Acabou perdendo ele pro restante da partida. Espero que ele se recupere aí para as próximas partidas do Fluminense, que é um jogador muito importante. Mas realmente, o Lucas, o Fluminense precisa de peças. E agora, vamos ver o que aguarda pro próximo jogo. Eu acho que tá em aberto. E eu ainda acho que o Fluminense é um pouco favorito, tá? Ó, Em relação a esses problemas das peças, o Fluminense contava com o Alexandre, que saiu machucado no último jogo, né? Sim, sim. E aí, pô, o reserva imediato é o Thiago Santos, e aí já cai muito, né? A qualidade relacionada a passes. Só que mesmo assim o Thiago Santos não pôde jogar porque já jogou pelo Grêmio.
Então, o Diniz teve que se adaptar ali da melhor maneira. E esse problema do Marcelo vem sendo um problema recorrente, né? Esse problema dele. Ele ele demorou, né, a estrear no Fluminense literalmente para poder pegar um ritmo de jogo, né, e poder estrear da melhor maneira. Só que preocupa, né, cara, porque o Marcelo já é um jogador que tem uma idade avançada, né? E esses problemas que às vezes podem até ser crônicos, preocupam o torcedor porque o Marcelo é uma peça essencial nesse esquema, né, cara? Não, ainda mais em um jogo grande como esse de mata-mata, né? Você tem que contar com um cara desse calibre. Antes da gente passar pro Flamengo, eu queria só agradecer a Gabi, que se inscreveu no canal, apareceu aí na tela. Valeu, Gabi, muito obrigado. Rapaziada, 7 espectadores, estamos crescendo, 3 gostei já na live. Se inscreve aí, deixa o like e vambora, hein?